Brain Talks Podcast, e eu tô hoje com a Shanna Weintraub. Ela, além de uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro demais, conhecidaça no mundo que ela atua, que é de comunicação, inteligência emocional. Você atende treinamentos e mais treinamentos, você não para. Não para, eu achava como que você. Eu achava que eu não parava, mas eu acho que você é mais do que eu. A Shanna, obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Não tenho dúvidas que todo mundo vai gostar bastante desse programa. A Shanna Weintraub, ela é CEO da Eleve Consulting, ela construiu uma carreira muito sólida com isso, baseada em muito fundamento e muito estudo, né? Super, a gente não para de estudar cérebro, neurociência, comportamento. Bom, além de várias áreas que ela atua, em especial, né, a parte de neurociência que você se formou. Fiz especialidade no Mackenzie, fiz psicologia, MBA em gestão de pessoas e estou fechando um mestrado. Está fechando o mestrado. Em comunicação, comportamento, pessoal do Paul Ekman. Paul Ekman, E, além disso, ela atua fortemente, o que é muito interessante, dentro das organizações. Você atua em vários mercados, mas muito no health, né, muito na indústria farmacêutica. Sim. Em vários setores. Laboratórios, vários setores, das principais farmas, a gente está presente, varejo, telecom. E o tema que ela palestrou no Brain Talks foi bem legal, entre outros projetos que ela já fez aqui. A gente está na Cal, que é um dos apoiadores do Brain Talks, esse espaço incrível, né? Muito. Já fez entrevista no Pessoas de Valor, eu, você e o Ari, enfim, Super. Várias questões e várias parcerias legais. A Shanna, ela trabalha com uma das principais áreas, que é a comunicação, no meu entendimento, da maior dor das empresas. Da maior dor no relacionamento, seja entre pessoas, seja entre departamentos, em qualquer contexto comunicacional, a gente entende que é um grande desafio se comunicar bem. Porque é muito além da verbalizada, a gente sempre fala isso. A gente já vai bater o papo da tríade dos pontos relacionados à forma, enfim. Mas antes disso, Shanna, eu quero que você fale pra gente, dentro da tua expertise, o que mais você encontra de principais erros de comunicação, e quando eu falo dentro de organizações, quais os principais erros que você mais vê, assim? E dentro disso, qual que é, na tua expertise, o porquê que ainda, nos dias de hoje, é muito falho treinamentos de comunicação, que é o que você faz? Por que ainda é muito falho? O que é bom, porque você é muito demandada, porque os teus são bons. Eu e a equipe, né? Que a gente tem uma equipe também, assim. Vamos lá, falar aqui dos obstáculos, das questões. A gente sabe que 70% de problemas, de ruídos, vem muito dessa questão da comunicação dentro das organizações, que é o público mais forte que eu atuo. O que a gente vê? Número 1, uma incomunicação, principalmente nesse momento híbrido. Às vezes a pessoa tem algum ponto para tratar com outra, que no presencial passaria e falaria, e no online ela acaba não indo, ela não tem iniciativa. Ela não vai lá, ou não manda um WhatsApp, ou não marca uma reunião. Você, que é mais extrovertido, você faz isso brilhantemente, mas nem todo mundo faz. Eu atendo muitas equipes, às vezes, com perfil mais introvertido, e não tem a ver com timidez, tá? Tô falando mais quietinho, mais silencioso, que às vezes perde oportunidades com outras áreas de vender ideias, vender projetos, que é o que a gente faz o dia todo, claro, e acaba ali não fazendo. Esse é o número 1. Talvez isso por uma influência, você acredita, da cultura ainda organizacional, que é muito verticalizada, ou seja, muito hierárquica? Também, então dá uma assustada nas pessoas por uma questão de hierarquia? Pode, tá mudando um pouco. Tá. A gente tem empresa já quebrando isso, não querem. Tá indo para a horizontalização? Total. Mas eu vejo que é muito da pessoa. Eu conheço pessoas que respeitam muito a liderança, empresas totalmente hierarquizadas, eu não vou citar nomes, claro, sim, mas que consegue se comunicar, vender, se posicionar. Então, comunicação é posicionamento. Saber se posicionar. E a gente se vende. Não interessa se você é do financeiro, que área você trabalha. A gente está sempre falando com pessoas. Precisa transitar, se relacionar bem, que é a inteligência emocional, inclusive. Segundo, você ter o medo. 1/3 da população, tem um artigo de neuro, até para depois eu vou compartilhar contigo, de 2019, que mostra que é uma das fobias, essa questão de falar em público. Se eu não me engano, é o 3º medo da humanidade. Eu li anos atrás, eu fui atrás... Aquela pesquisa de Londres, muito conhecida do jornal, ela sai como o 2º ou 3º. Mas tem um artigo recente que mostra que 1/3 da população tem essa fobia. Olha que interessante. Essa pesquisa super bacana, além dessa recente. Então tem uma questão sim de bloqueio, timidez, que não pode ser um extrovertido e que
também não fala, não se posiciona. Terceiro, mal entendido, canal de comunicação inadequado. Então, eu tenho um tema para tratar com você, eu vou no meu WhatsApp, te mando uma mensagem, quando, de repente, pela voz, teria sido diferente. A escrita. Então, às vezes, a pessoa pode ali estar debatendo um tema que poderia fazer uma vídeo, ou telefonar, ou áudio, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado qual o objetivo da mensagem. E também para não ser muito prolixo. Às vezes você enche o outro de comunicação, que é o terceiro, e eu estou até com uma situação de alguns clientes nesse ponto, da prolixidade. É porque nenhum nem outro, né? A prolixidade é ruim e o pragmatismo em excesso também é péssimo. Também é péssimo. É péssimo. Então, tomar cuidado, principalmente, tanto faz, presencial ou no online, principalmente no online, onde a comunicação deve ser mais diretiva, porque no online eu tenho menos atenção. Perfeito. E no online o timing é determinante, o tempo, né? Porque no presencial a gente tem outros fatores. Agora no online não dá mais para fazer vídeos longos, não dá para estar num treinamento, você trabalha muito com treinamento hibridizado, e não dá para ter um treinamento hoje online de mais de 2 horas. Na verdade, no máximo eu entendo que fazer muita dinâmica para muita interação. Muita interação, muita atividade, muita sala simultânea, para o pessoal interagir. Até no presencial tá assim. Foi o que foi ontem, eu estava dando uma palestra presencial, a gente fez com bastante convenção. Até na convenção, num palco, estava lá meia hora, eu procurei fazer algum quiz. Então a gente tem que ter uma interação, porque as pessoas estão com a atenção lá embaixo. E por causa de estresse, que é outro assunto. Mas é um parênteses que é importante, porque tem relação com a comunicação. Com relação à tua palestra no Brain Talks, né, você trouxe vários pontos, deu dicas, fez exercício, eu lembro que você fez exercício com o público, né? Fiz. E conseguiu com uma habilidade enorme, todo mundo lá estava fazendo exercícios que o resultado é muito rápido, né? É um exercício que você já vê uma resposta. Então você faz um exercício para fonética e você já vê uma resposta quase que imediata, né? Sim. Você fala muito bem da tríade, né? Então, eu queria que, se você puder, apresentar pra gente, pros ouvintes e pra quem tá nos assistindo, porque agora o Brain Talks Podcast, ele evoluiu. Legal. É como tudo. Então, como não é sempre, só... tá evoluindo. A temporada 2, ela tá no Spotify, em todas as plataformas, mas também tá em vídeo. Então, a partir da temporada 2 vai ser todo vídeo, o que é bom, né? Porque aí vocês podem nos ver também. E é parte da comunicação também, né? Sim. Se a gente pensar naquela tríade que você entra, que são 3 pontos envolvendo assertividade, né? Assertiva, uma comunicação mais assertiva. Explora pra gente um pouquinho esses pontos, porque ainda é muito falho a compreensão de um ponto de vista sistêmico. Sim. E as pessoas tendem a ter um pensamento ou uma visão mais reducionista com relação a isso. Presta atenção numa coisa, acho que quem fala bem fala muito. E não tem nada a ver. Não, às vezes não. Ou que o extrovertido ele fala melhor que o introvertido. Sim. E também não tem absolutamente nada a ver. São crenças limitantes, que é outro bloqueio lá da primeira pergunta da comunicação. Essas crenças atrapalham muito. Vieses, né? Vieses inconscientes. Nós temos 180 vieses inconscientes, gente. Imagina isso. Para a comunicação também é um empecilho. Então você vê que tem uma lista que a gente poderia ficar falando horas. E até te respondendo a outra pergunta, por que treinamento, por que não dá certo, tem a ver com o que você acabou de falar que a gente fez aqui no Brain Talks. No evento, eu tinha o quê? 20 minutos, 25? Gente, com 20 minutos eu fiz interação com a plateia, tem uma arquibancada aqui, linda, onde o pessoal estava ali num sábado de manhã, querendo conteúdo, mas se eu boto 1 minutinho de prática, vamos lá, pessoal, vamos ficar em pé, vamos fazer aqui um exercício assim, vamos testar isso que eu estou falando, vamos fazer na prática. Já muda. Então, você que trabalha com treinamento, é líder, faça interação, faça prática. A gente aprende muito mais. E é o que marca, né? Que é o que marca. A gente recebeu muito feedback positivo depois. Recebi muita mensagem bacana. E que é uma metodologia da Eleve Consulting, exatamente, que é muito ao encontro do que eu faço como treinamento. Sim. Ou seja, a gente entende que capacitar pessoas é sair de um papel de passivo para ativo. É uma metodologia totalmente ativa e que você vai colocando a interação de acordo com períodos, né? E tudo isso tem uma inteligência por trás provada pelo Brain Based Learning, que é um dos artigos que eu gosto mais. Fantástico. De metodologias ativas. Metodologias ativas de aprendizagem. E entender qual é a dificuldade da pessoa que está ali, do participante. Então, o que a gente faz? Adapta, que é o terceiro, tem a ver com a tríade também, tá relacionado. Que é você perceber o que teu cliente quer, perceber a dificuldade dele e na hora adaptar. A metodologia não vai mudar. Ela não muda. Isso aqui é comprovado cientificamente que vai dar certo. Ok, eu não vou mudar. Agora, a forma como eu vou aplicar e a dinâmica também, ela vai mudar.
E, em outras palavras, se eu percebo, me corrija se eu estiver errado para os ouvintes e o pessoal que está nos vendo, a gente tem um pouco pensamento em como o outro gostaria de receber a comunicação. Então, a adaptação de mensagem, né, ainda tem muito aquele emissor, receptor, fica muito na base, mas nunca pensa na decodificação. Então, eu falo assim, se eu vou falar dessa forma, como que ela vai decodificar e como que ela gostaria que eu se comunicasse com ela? Um exemplo na prática, eu gostaria de ouvir isso, é uma fala sua que eu ouvi em uma das aulas suas, é a questão da sintonia. Então, a voz é um elemento importante. Se você tem uma não variação de voz, ou seja, alternância da entonação, e você pega uma pessoa que é flat na comunicação, tem uma voz mais flat, sem emoção, sem impacto, porque ela nunca treinou isso é extremamente treinável, e você vai falar com uma pessoa como a gente, com uma energia super alta e com uma entonação, com uma variação da entonação. Não vai bater. Não vai bater. Não vai impactar. Você tem que colocar a energia de acordo na voz e na fala. Mas, em geral, independente da energia do outro, gente, para quem está ouvindo, a alternância aí, o Flávio está entrando na forma de falar. Então, uma coisa é o conteúdo tem que estar adequado porque o outro quer saber qual é a prioridade, quanto tempo eu tenho, o que eu quero. É meu storytelling, é o story do telling. Até palavras que você poderia colocar, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa, eu lembro muito claramente de uma entrevista que eu fiz, que essa pessoa era um CEO. Quando ele foi me entrevistar, ele usava muito, eu pesquisei ele usava muito superlativo. Então, a cada 3 minutos, ele falava surpreendentemente, ele falava significativamente, ele usava mente pra caramba no final. O que eu fiz quando eu tava treinando a minha fala? Porque a gente se conecta pelos iguais. Claro. Então, na minha fala, eu coloquei, e ele tinha uma questão de ego, então tinha um monte de prêmio certificado na sala dele, tinha troféu, ele era todo... O que eu fiz? Eu falei, surpreendentemente isso que eu comecei a repetir com muito cuidado, para não ficar, mas repetir algumas palavras com superlativo. Aí a gente fala, né, eu entrei na vaga, ele foi aprovado, me adorou, ele saiu dali empregado. E aí eu sempre falo, foi uma estratégia pensada antes, a partir do estudo de como o outro se comunica. Que é a empatia. A empatia é faça com o outro aquilo que ele gostaria que fizesse. Fale com o outro da forma que ele gostaria. Você fez o quê? Você fez o dever de casa. Que é o que e não custa nada. Hoje tem rede social, gente. Você abre o Instagram, tá todo mundo lá, ou no LinkedIn, na internet. O CEO tá fazendo entrevista por aí. Então você vai olhar como ele tá falando, como ele se posiciona. E aí você já usa esse rapport. Tranquilamente, você faz uma conexão. E quanto mais eu faço isso de forma natural, sem ser muito forçado, caricato, cruzou o braço, tem que cruzar também. Não é assim, gente. Espelhamento não é ficar igual um robô. É você criar uma sintonia, e isso é empatia, não é falsidade. Porque tem gente que fala, eu tô sendo fake. Não, você tá sendo empático. É tirar o seu e adaptar pro outro. Que tem a ver com essa tríade. Então a gente tá falando aí do timing, que é a adequação, é perceber o outro, é se adaptar. Às vezes você vai fazer um feedback para alguém, ou vai fazer algo, você percebe pelo não verbal, porque o não verbal as pessoas não controlam, elas controlam o verbal. Perfeito isso. Eu amo, porque é o que eu estudo no mestrado, com o Paul Ekman. A gente tem 10 mil microexpressões faciais. As microexpressões eu não controlo, as expressões eu controlo. Sorriso, cara de raiva, eu consigo controlar. Mas a micro não, é difícil olhar. A olho não é muito difícil, mas quem estuda, trabalha com isso, consegue dar uma... Eu melhorei bastante fazendo mestrado, inclusive. A percepção ficou mais aguçada. Aí, voltando para a forma, vamos pensar aí no segundo elemento, que é o telling, é a emoção, é a energia que você coloca. Alguns estudos que estão até no livro do Carmine Gallo. Que é sensacional, né? O TED. Sensacional. O com a capa preta. TED, Carmine Gallo, falar, convencer, emocionar. Ele foi professor do Steve Jobs, top, vale a pena, é um belo guia e bem prático e fácil de entender. Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos colocando um grupo com entonação, com energia, com expressão, e o outro grupo com o mesmo conteúdo sem esses elementos. Adivinha quanto foi o percentual de venda? 70% a mais. Ou seja, só a forma vai valer? Não é. É por isso que é a combinação dos três. Só que a forma também, ela vai ter um peso. Uma pessoa que fala assim, como eu estou fazendo agora, tá vendo? É chato, você não ia aguentar me ouvir nem 2 minutos, 3. Porque o teu cérebro vai começar a acostumar com essa música e daqui a pouco você já perdeu o interesse. Atenção, Exato. O que eu faço? Eu alterno a velocidade. Então você pode já treinar aí.
Pega um livro, um artigo, um texto. Lê, né? Lê um texto, é fantástico. Em voz alta, porque o teu cérebro não vai usar o lado de, como a gente chama de funções executivas, você não vai precisar pensar no conteúdo, você vai simplesmente fazer de forma automática, treinando ali, ó, essa parte de linguagem. Então você vai entonar sílaba, estica vogal, você pega um livro e lê. 3 parágrafos, não é em toda palavra, hein, gente? Senão vai ficar esquisito. Você vai brincando, pelo menos a cada... Numa frase, coloca uma palavra de destaque. E usa expressão facial, corporal. Gestos, né? Gestos de acordo com a tua fala. Cuidado também com os vícios de linguagem. Né? Pupurri, né? Que a pessoa fica pensando e ela... Em outra língua é muito comum isso. Sim. Às vezes eu entro em reunião, né? A gente vive em reunião também com outras pessoas de outros países e entra, a pessoa que vai falar inglês, ela tá pensando, ela que não é a língua mãe, ela fica no pupurri. Em português, né? Você vê muita gente fazer isso. Demais. Mas os campeões quais são? Né? Entendeu? Ué. Entendeu? Vai muito também, Brasil vai muito das regiões. Tem isso também, né? Tem isso também. Pronto, né, de Recife. Pronto, de Recife. Você acabou de voltar. A pessoa fala uma coisa e fala pronto. Pronto é tudo. Pronto é tudo. Tá tudo pronto. Assim, você vai ter ali muito da questão da região. O problema de você fazer o vício é o excesso. Se você soltou um ou outro, não tem problema, gente. É natural, até para não ficar... Agora, deixa silêncio. Acabei de fazer. Percebeu? Aliás, essa estratégia é fantástica, né? Na minha opinião, eu acho que você concorda, o que mais credibiliza um storytelling é a capacidade de fazer uma pausa. Muito. No momento certo, Nossa. O tempo certo. Eu acho que pausa, todo mundo pensa o contrário, né? Que não, que tem que falar. Não, você tem que saber aonde pausar. Sim. Saber onde pausar, percebeu que o grupo não está prestando atenção, faz uma pausa. Todo mundo fala, será que acabou? Ontem eu fiz isso no palco. Porque agora aí que já foi, chama atenção, né? É o contrário, a pessoa fala, opa, deu merda, né? Deu merda, o que é? Será que ela esqueceu? Será que ela acabou? Sei lá, a pessoa fica na dúvida. Aí você olha e você continua. Não pode ser uma pausa longa. Eu tenho um amigo do Rio que faz pausa longa, ninguém aguenta. Ele tá aposentado. Mas é uma pausinha de 2, 3 segundos. 2, 3 segundos. A gente usa muito filme para estudar a linguagem não verbal. Aliás, antes de falar isso, fala pra gente, você é fã, eu também, e a gente sabe que a postura é muito importante. Sim. Pessoas mais alfa. Você tem um gênero feminino, mas você tem você é muito alfa para ser mulher, o que é ótimo. Eu acho que as mulheres têm que virar alfa. Eu acho que elas vão dominar o mundo. Mas homens também. Então, quando a gente pensa em o que é um alfa e por que a postura... Tem vários estudos MCUD que determinam isso. Pessoas que têm uma postura melhor, mais alfa, elas têm mais chance de sucesso. Tem. Em diversas áreas da vida. Voz mais grave, médio também tem mais chance de sucesso. Assim como uma entonação, posicionamento. Tem vários elementos aí. Agora, a postura molda como o outro te vê e como você se vê. Eu amo essa frase da Amy. Não é minha, não, tá? É da Amy. Amy Cuddy, O Poder da Presença. É um livro e tem o TED dela. O que foi comprovado? Mas antes dela, outros autores também tinham comprovado isso na história da psicologia, das expressões também corporais. Perceberam que a expressão facial e a expressão corporal molda a minha emoção. Ou seja, se eu tô com medo de alguém, com alguma situação, não é que eu vou levantar meu rosto, não é isso. Mas eu vou, na hora, me posicionar de igual para igual, manter um contato visual, manter a postura aberta, eu não vou ficar assim para baixo. Se eu ficar para baixo aqui na cadeira, por exemplo... É o que vai passar, exatamente. O que vai passar, gente? Se você estiver relaxado, exatamente. Não está interessada, não quer estar aqui. Não está afim. Tem gente que entra em reunião assim, ó. Eu vejo muito. Juro. Eu vejo muito. Me dá um nervoso. Se você faz isso, por favor, se policia, pare. E no online, isso serve para online e presencial. Porque no online, a gente pega exatamente esse quadrante. Esse aqui é... Eu vejo muitas pessoas... Depois a pessoa fica assim, ó, no online. O que tá passando você numa empresa fazer uma reunião assim? Então tem duas coisas. Ou você sai da empresa e pede as contas, ou você vai ser saído. Vai sim, porque vai. Não tem como. E teve um estudo agora, eu vou falar no CBTD sobre ele, que pessoas que... E quando não liga a câmera? Gente, se tiver problema de internet, óbvio, não vai ligar a câmera. Mas se tá natural, a não ser que você não esteja num dia legal, puxa, hoje eu tô... não tô bacana. Mas, em geral, é para ligar a câmera. Por quê? Tem um estudo que mostra, com 200 executivos que fizeram, uma amostra
razoável, fizeram o seguinte, comprovaram que os CEOs acreditam, 96% dessa amostra, que aqueles que não ligam a câmera não têm futuro dentro da empresa. Ah, mas eu concordo. Eu falo de vídeo, você também, né? Sim. Eu falo de vídeo há muito tempo. O mundo veio... Se é um Zoom, se é um Google Meet, não importa qual device, se é um Teams, se tá lá a opção de vídeo e você tá numa reunião, é a mesma coisa que você tá numa reunião presencial e fazer o que você fez, né? É ficar numa reunião presencial assim e não participar da reunião. Se você tá na reunião, tudo bem, você tem que saber a dosagem de participação. Sim. Mas aparecer no vídeo é a mesma coisa que se você estivesse numa cadeira, no iPhone e não na reunião presencial. É terrível. Evite, gente, aí pegando o que o Flávio falou, mão assim. E se você encostou, tira. Não tem problema não encostar. É pra ficar neurótico, mas ficou a reunião inteira assim, caído, enquadramento, você tá olhando pro foco ocular ali do teu computador. E é detalhe, né? Muito sutil. Porque tem um livro O Corpo Fala Ilustrado, que não é o Corpo Fala aquele antigo. Eu gosto muito, que é da Mônica Sopa de Letrinha, uma alemã. Ela é bem parecida. Sim, é muito bom esse livro. Esse livro é muito bom. E tem várias expressões, decifra várias expressões. Então, por exemplo, mão no pescoço é fragilidade. Sim. Mas é lógico que a gente sempre tem que analisar o contexto. Às vezes a pessoa está com torcicolo. Sim. Então ela está colocando a mão porque ela está com torcicolo, com alguma dor ali. Então é sempre o contexto. Para a gente falar de um outro tema que é muito interessante, Shana, que você transita muito bem, é a questão da emocionalidade, da ansiedade, da inteligência emocional, porque ela nos define também. Super. Na verdade, em primeiro lugar. Na verdade, ela é o que eu sempre falo. Falei no TED, inclusive. A terceira lição que eu dei num TED que eu palestrei é que a emocionalidade, ela potencializa ou elimina qualquer competência. Fazer só um plim-plim aqui. O melhor TED, hein, do mundo. Tem que ver, gente, é maravilhoso. Eu passei por uma galera, tá? Publiquei pra equipe também. Obrigado. É um TED, assim, muito inspirador, porque ele fala da história de vida dele. E eu, uma pessoa humilde, uma pessoa que começou assim, vou contar a história. Ele começou, pode falar? Pode. Ele começou como frentista, ele conta o que ele aprendeu, uma referência que ele escutou, o quanto ele leva isso. E juro, eu conheço ele faz isso na prática. Vale a pena você se inspirar. Voltando. Obrigado. Imagina, técnicas para gerenciar a ansiedade. Olha só, voltando... Emoção, ela vem em 0,25 segundos. Eu gosto de dar esse número porque tem pouca divulgação disso. Ela acontece primeiro. Em 0,50 segundos você percebe como você está. Se você está com medo, raiva, alegria, tristeza, se você não... É instantâneo. Depois você pensa o que você vai fazer. Se depois, às vezes, normalmente dura 1 segundo, em média. Ok? Vamos lá, pensando em comunicação. Sabe aquela situação, quem já não teve aquele frio na barriga? Todo mundo. Eu, sexta-feira passada, gravei para a Gazeta, só sabia o tema, o título. 20 minutos no ar, aquela emoção. Ao vivo, né? Ao vivo, rede nacional. Então você tem que gerenciar essa ansiedade. Existem essas técnicas que eu vou passar agora aqui. Primeiro, memória positiva. Lembrar de algum fato que você tenha passado, uma experiência positiva parecido com a situação. Você vai passar. Isso vai dar uma fortalecida, vai trocar medo. Opa, peraí. E eu dei bem naquela situação. Então eu posso agora aqui pensar uma estratégia para também se sair bem. E geralmente as pessoas fazem o inverso, né? Elas pensam mais situações que elas foram mal. E é lógico que você está reforçando isso mentalmente. Mentalmente. Aí então, na verdade, exatamente, medo. É lógico. Você troca medo por coragem. Isso é comprovado, tá, pessoal? Segundo, respiração. Vou oxigenar meu cérebro, vou puxar ao lado mais funções executivas, vou pensar mais, não vou deixar essa emoção potencializar, porque ela vai acontecer. Você não vai eliminar, você vai gerenciar. Então, a respiração, você vai diminuir batimento, vai gerenciar esse batimento cardíaco. Eu já usei em algumas situações. Antes, não vai fazer isso durante, hein? Eu brinco e falo isso. Antes, 3... Faça 3 respirações, controla. Aquela coisa de você estar conectado com o teu corpo, com você, com seus pensamentos. Terceiro, eu gosto da postura da pose do poder. M-CUD, que a gente falou. Só procurar no YouTube, se você digitar M-CUD, é A-M-Y, CUD é C-U-D-D-Y. A linguagem corporal. Só colocar M-CUD no YouTube, é o primeiro que vai aparecer. Vai aparecer um dos TEDs mais vistos do mundo. Ela comprovou que pose do poder...
A postura antes do evento, 2 minutos, você diminui o cortisol e aumenta a testosterona, que vai te dar força, energia. Tem que só se imaginar conseguindo a situação. Não é para ficar com a pose aberta assim, senão é alongamento. Outra que eu adoro, que é dela, que é pouco difundida. Eu quero estar aqui. Como assim? Ela comprovou num estudo bem legal, que ela colocou adrenalina, a parte química também ela mexeu, que é assim, eu penso na situação, que legal, eu tô indo lá na Gazeta, eu tô indo lá na CNN, outro dia eu fui pra CNN. Que oportunidade, que maravilha. Quando você pensa isso, você transforma medo em coragem. Eu quero estar aqui, é uma escolha tua. Ou seja, aproveite a oportunidade numa reunião, numa situação que te chamaram de exposição. Óbvio, sabendo o conteúdo. Você não vai lá falar uma coisa que você não sabe. E é mais do que provado que o pensamento ele altera a neuroquímica, né? Total. Que é exatamente isso. Isso. É uma forma de pensar, rapidamente ele altera a nossa química cerebral, a bioquímica cerebral. Com certeza. E quanto mais você ensaiar, praticar, mais você seguro vai ficar, né? Mais seguro você vai ficar. E lembre-se que você é um canal de comunicação. Essa é uma que eu criei, tá? Eu penso muito isso. Eu tô indo lá, eu sou uma mensageira. Não sou eu, Shana, Weintraub, tal. Ninguém tá interessado na minha vida. Eu tô indo lá passar um conteúdo. Ou seja, eu sou um canal. O que importa é a minha mensagem. É o que eu vou... E a minha missão de vida, que é desenvolver, transformar pessoas. Essas já vão te ajudar. Escolha a que mais fizer sentido para você. Tem outras, tá, gente? Escolha, porque não adianta você fazer tudo. Escolhe o que para você faz mais sentido. E, Shana, para a gente ir para o último bloco aqui, qual é, dentro dessas dicas, né? Você falou várias, mas na tua percepção, a gente vê que as pessoas estão perdendo a capacidade, a gente discute muito isso, eu, Edu, vários amigos do PC, as pessoas estão perdendo a capacidade da primeira etapa, que além toda essa autoconsciência que você falou, é de estruturação de pensamento. Então as pessoas estão pensando menos num mundo que é mais crítico, que exige mais pensamento crítico e analítico, que exige que as pessoas leiam. A leitura, por exemplo, né, eu gosto muito de falar isso, a leitura, neurologicamente falando, ela é genial, porque tem uma parte do cérebro muito clara da fala e da linguagem, da significância de símbolos, mas não tem área da leitura e da escrita. Isso é desenvolvido. Sim. E a gente sabe que o brasileiro, ele lê pouco. Então, se você puder falar um pouquinho dessa parte de estruturação de pensamento, né, considerando que a partir de que a gente faz isso, a gente tem uma maior capacidade de ir para um estágio de um pensamento crítico. Você percebe isso também? Muito. Eu falei até isso, não sei se você lembra, outro dia que eu falei, gente, eu tô chocada. Sim, tô chocada, Flávio. Gente, eu tô chocada. As pessoas estão sem pensamento crítico, você repete as coisas, estão sem atenção, sem memória também. E pensamento crítico, como é que você já nem entendeu o que você acabou de receber, nem teve, o sistema atencional tá baixo. Eu entendo, porque estresse tá alto, teve pandemia. Muito fator externo atrapalhando. Fator externo, mas espera aí, cuida da tua saúde mental, você é o responsável por isso. Também passei pra pandemia junto, estamos aqui junto passando. Ainda tem história de Covid, ainda tem estresse, tem muita coisa. Nossa, correria total nossa vida, mas a gente não pode deixar de se cuidar para poder, pelo menos, aprender a pensar. E aprender a pensar tem a ver com saúde mental. Primeiro é isso, não adianta, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, a famosa você tem estilo que beber de vida, água, né, da Organização Mundial de Vida. Exato, saúde. Básico, fazer exercício, cuidar da parte hormonal, vitamina, determinadas vitaminas, você vai ficar cansado, até para pensar, para puxar o lado de funções executivas, de planejamento, de ter pensamento crítico. Evitar certos alimentos quando você for uma exposição. Exato, industrializados, gordurosos. Ter uma alimentação equilibrada e estar olhando o hormônio a cada 6 meses. Os hormônios afetam diretamente essa parte toda nossa, emocional, e também de puxar ao lado de planejamento, que aí você começa a ficar cansado. Pensamento, ele gera energia, você tem que estar tranquilo. Outra coisa que tem acontecido, que eu percebo, talvez aí a sobrecarga, ou talvez, não sei se tem 2 caminhos, tem 2 lados. Tem sobrecarga. E tem a má administração de tempo. E tem a má administração do tempo. Tá? Tem os 2 que eu vejo dos clientes. Tem essa coisa de, peraí, comecei e vou até o fim. Aí a pessoa tá olhando o WhatsApp, tô aqui, mas tô lá. Não vai ter como. Não tem pensamento crítico que aguente. E terceiro, a questão de repertório, que é leitura, é estudo, é conversar com pessoas, ser curioso, viajar,
sabe, ter experiências, ser interessado por pessoa. Quando se fala de diversidade, eu vejo muito isso. De você até ver um filme e viajar olhando assim, peraí, deixa eu olhar aqui, porque filme a gente aprende muito. Sim. Muito. Sim. Peraí, esse personagem, como é que ele é, qual é essa cultura, e olhar com ele aquele olhar de curioso, e buscar pessoas. Uma coisa que você faz muito, que eu adoro, e você está sempre estimulando o teu pensamento, além de estudar, a gente não tem que parar de estudar, né? Precisa ter pensamento crítico. Sim. E ter dúvida do que você acha. É uma das premissas, é o ceticismo amável, Sim. que a Marta Gabriel fala. Fala muito bem. Fala muito bem. Não é ser chato, não é pensamento crítico ser chato, é você questionar. Peraí, será que o que eu estou achando aqui é a verdade? Eu uso muito essa prática no dia a dia. Será que tem alguém que sabe melhor? Será que tem alguém que pode me ajudar? Vamos trocar. E sempre no momento oportuno eu vou fazer isso. Então você tem que ter curiosidade, iniciativa, quer dizer, tem um monte de comportamento envolvido. E o nosso pensamento, a gente acreditava que ele era não linear, e na verdade linear, e ele é totalmente não linear, sistêmico, né? E isso eu acho que você fazer esse mapa sistêmico de tudo que a gente falou, colocar numa folha, um mapa mental de todos esses elementos, vai te ajudar minimamente a ter consciência deles, é o primeiro passo. Depois é não querer trabalhar todos ao mesmo tempo, porque as pessoas são ansiosas, que nem dieta. Não, calma, é um conjunto de coisas que exige tempo e é único. Eu odeio aquelas regras de em tantos dias isso. Não tem regra do bolo, é singularidade, né? Sim. É entender como você funciona e estimular o teu pensamento crítico. Eu contei isso num dos eventos que a gente fez de Israel, falando de Israel, eu fiz uma imersão e tal. Lá as crianças são já estimuladas a perguntar sobre feriados judaicos 4 vezes por quê. Por que tem feriado da carnaval, sei lá? Que é pra chegar na causa... exato. Causa raiz. Então questione mais, queira saber, tenha curiosidade, esteja perto de pessoas inteligentes. Não é aquela coisa, eu sou a média de 5 pessoas. Mas se interesse por pessoas diferentes e de áreas diferentes. Maravilhoso, a gente podia ficar aqui muito tempo, mas por uma questão de podcast, de clientes, etc., a gente tem uma brincadeira de podcast, porque ele teve vários podcasts que eles fazem de 2 horas, 3 horas. É muito difícil hoje. É claro que tem esse público, mas a gente tentou se adequar para sair de um podcast que a gente fazia de 1 hora para fazer algo de meia hora, uma coisa assim, bem ao modelo do Brain Talks, que é ótimo, que é direto ao ponto. Xana, mensagem final, como as pessoas te acham? Quer dizer, se quiser achar ela tá aqui hoje, aqui na Cal. Mas... Pras redes, né? Nas bacana. Redes, etc. Gente, vai ser um prazer. A gente bota sempre conteúdo lá. Xana, com sh.eleve. No Instagram, no LinkedIn, Xana Weintraub. É um nome diferente. Eu sou carioca. Descendente de italianos e poloneses. Gosto muito de estudar, boto conteúdos lá, TED, livro, Você também vídeos. tem cursos não só em companies, mas você também trabalha muito aberto. Tenho feito de inteligência emocional, desse tema que a gente pincelou aqui, e de comunicação, que a gente deu mais aqui destaque. Vai ter uma turma em setembro aqui em São Paulo, e agora em julho também em São Paulo. Legal. Gente, falei com a Xana Weintraub, palestrante do Brain Talks, e esse foi o Brain Talks, Neurociência ao Alcance de Todos, podcast. É isso aí. Gostou? Compartilha. Não gostou? Não precisa fazer nada. Fica tranquilo. É isso aí. Valeu, gente. Ótimo. Tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Flá. Valeu. Valeu.